Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai apresentar agora a nossa proposta da oficina. A nossa ferramenta escolhida foi o Google Docs. Nosso grupo é formado pelos alunos Ana Bárbara, Irame Rodrigues, José Inácio e Vitor Felipe. O Google Docs no ensino. As plataformas digitais têm favorecido um melhor planejamento das atividades escolares por meio de suas inúmeras funcionalidades. As tecnologias e a internet são ferramentas que auxiliam no ensino e aprendizagem. O Google Drive, por meio de Docs, possibilita a revisão de textos, planejamento em conjunto com outras disciplinas, gerações de provas e trabalhos online. O Google Docs no ensino. Então, o que é o Google Docs? O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google que funcionam de forma online diretamente no browser ou navegadores. Atualmente, esses aplicativos compõem-se de um editor de texto, editor de apresentações, um editor de planilhas e um editor de formulários. Então, o que é possível fazer com o Google Docs? Ele permite aos usuários criar e editar documentos online, elaborando em tempo real com outros usuários. O Google Docs também permite a exportação de documentos em PDF. Como ter acesso? Possuindo a conta no Gmail, o acesso é automático. Da aprendizagem. Então, de maneira geral, a aplicação da ferramenta, a edição de texto como estratégia de ensino para educadores no ensino básico, né? Obviamente que a gente vai fazer essa aplicação para os educadores no ensino básico, entretanto, obviamente é possível realizar para os mais diversos tipos de níveis de ensino. Já o objetivo específico, nós temos a apresentação da ferramenta online e suas funcionalidades, a exploração das possibilidades de formatação, revisão, inserção e compartilhamento de documentos, demonstrar em tempo real como colaborar por meio da plataforma e também mostrar a integração do Google Documento com auxílio do Google Meet. Os recursos necessários para a atividade é um computador com acesso à internet, uma conta no Google, como no Gmail ou no YouTube, o Google Docs, slides com orientações e exemplos da oficina, atividades práticas e avaliações no Google Docs, material didático por meio digital, questionário qualitativo no Google Formulários. Uso de computador, celular, smartphone, tablet ou notebook conectado à internet, acessa-se ou cria-se conta Google para acesso ao Google Docs. O material didático, por meio de texto base, indicará a situação problema e exemplificará a aplicabilidade da oficina. Os slides orientarão e exemplificarão a oficina, enquanto que o formulário permitirá a avaliação. A metodologia, gente, que a gente pensou para a oficina, uma oficina voltada para os educadores da educação básica, é tentar quebrar com esse paradigma do modo tradicional. É trazer das tecnologias como referência para a sala de aula. Para além disso, também era como forma de ajudar o professor nas atividades em sala de aula e fora de sala de aula. Também é uma questão de se buscar a requalificação e a aplicabilidade de recursos que tem à disposição do professor nos dias de hoje. E, além disso, estimular esse aluno que está ingressando, né, na educação básica a se interessar mais e buscar mais esse conhecimento. Sabemos que as geotecnologias, esse conjunto de geotécnicas que existe à disposição, o jovem, o aluno estão cada vez mais interagindo e é muito mais fácil essa aplicabilidade juntando a prática, o ensino e a tecnologia para tornar esse ambiente mais prazeroso. A proposta tecnológica é explorar, dentro dos vários recursos que o Google Docs tem, o Google Documentos, que é uma ferramenta de possibilidades, onde o professor consegue
além de colocar uma atividade, permitir a interação, seja ela em grupo ou individual, entre os alunos. O Google Docs ele consegue, como já foi dito, auxiliar os professores em todos os níveis da educação, tanto da educação básica como no ensino superior, seja verticalizada no ensino básico, como nós estamos aplicando essa proposta da oficina em geografia, porém ela é aplicável a qualquer outras disciplinas. Pensamos e estruturamos a metodologia para a execução da oficina e para a execução em cima em 3 passos. O passo 1, o educador precisa explicar, pormenorizado, o que seria a atividade, os conjuntos e objetivos e o que ele pretende alcançar. Além disso, precisa explicar, precisa apresentar ao aluno a ferramenta, o Google Documentos, e como e quais recursos serão utilizados nessa oficina. O passo 3, o professor ele tem que gerir essa sala de aula e utilizar dos recursos dessa oficina a partir do Google Documentos, dada também a quantidade de alunos. O Google Docs, como essa proposta de oficina está organizada, tanto permite que o professor trabalhe individualmente, como se fosse um estudo dirigido, ou em grupo, que seria algo voltado para turmas maiores, professores que quisessem trabalhar um conteúdo específico em grupos e depois trabalhar a coletividade em sala de aula. Então, o passo 2 seria, a partir da visão dessa organização da sala, trabalhar com os alunos em grupo ou separados. O educador controlará e também terá a chave para acompanhar todo o progresso da resolução das atividades aplicadas a partir dos objetivos que foram postulados e apresentados aos alunos. O passo 3, o educador, munido da ferramenta Google Docs, disponível na internet de forma gratuita, a partir da criação de uma conta Gmail, você consegue adicionar outros participantes e compartilhar aquele Google Docs, aquele documento, onde a atividade ocorrerá de forma síncrona ou assíncrona, dependendo da contextualização, do tempo e dos objetivos que o educador lançará àquela turma. O arquivo deverá ser criado pelo professor, porque com a criação do arquivo, o professor consegue controlar as entradas e saídas e quem pode fazer alterações naquele documento. Para compartilhar o acesso aos alunos, o professor tem aí as ferramentas de e-mail ou através do WhatsApp, ferramenta muito utilizada, inclusive com grupos da própria turma, onde os alunos poderão acessar, seja na condição de editores, seja na condição de observadores, ou seja na condição de comentadores, que será postulado a partir de cada aluno que o professor terá que elencar durante a atividade. Toda a execução da atividade, o educador poderá definir as habilidades de cada aluno ou de cada grupo e de cada objetivo que assim postular. Munidos de toda a metodologia, a proposta da oficina, ela também apresenta uma prática. Vamos praticar com a gente? Durante a construção da oficina, pensamos na aplicabilidade de como a gente poderia colocar em prática essa oficina. Pensando nisso, a gente buscou um tema em comum, que seria descrevam a paisagem da sua casa até a escola. Em seguida, represente essas paisagens na forma da cartografia social e mapas mentais. Seria um tema da geografia, já que estamos utilizando a disciplina da geografia como base para a aplicação da metodologia. Vamos à prática? Então, pessoal, a gente pensou em fazer, além de uma explicação básica sobre o Google Docs e como ele pode ser aplicado no ensino da educação básica,
uma atividade prática, mostrando como essa aplicabilidade do professor e o aluno a acesso a essa plataforma. Então, o professor munido de uma conta Google vai fazer o login, e desse login ele vai abrir no Google Docs, o Google Documentos, e vai criar, né, um título para essa atividade. Criando um título para essa atividade, o professor vai ter que inserir os alunos que vão, evidentemente, fazer a atividade, seja ela na condição de editor ou na condição de leitor. E também a partir dos objetivos que foram estipulados, seja uma atividade individual, onde somente o aluno e o professor vão ter acesso, como um estudo dirigido, por exemplo, ou em grupo, onde mais alunos vão ter acesso a esse documento e criar, a partir dos objetivos postulados e explicados em sala de aula, no espaço virtual. É interessante dizer que os alunos têm que ter acesso a uma conta Google. Como muitos alunos, dependendo da turma, não têm tanto traquejo ou não têm acesso a essas ferramentas, é interessante que ela possibilite também que os pais possam auxiliá-los no cumprimento da atividade, até mesmo gerindo o tempo, gerindo o conteúdo, também guiando na construção desse texto a partir do que foi posto. Nessa atividade que é exemplificadora que estamos fazendo aqui, estamos apresentando aqui, ela conversa com a disciplina da geografia, Estamos utilizando como exemplo a descrição desse aluno, da paisagem do aluno de casa até a escola. Uma atividade que é muito comum os professores pedirem no início das aulas para trabalhar a categoria de análise geográfica paisagem. É muito aplicável, porque tanto pode ser utilizar os exemplos práticos dessa paisagem, seja ela urbana ou rural, com a explicação teórica na sala de aula. Então, essa junção entre o prático e o teórico, utilizando momentos de ferramentas de geotecnologias, né, disponível na internet, com um momento tradicional, que é aquele momento na sala de aula, onde o professor vai trabalhar esses conceitos. Então, munidos dessa ferramenta, né, do Google Docs, disponível na internet, a partir de uma conta Google, o professor vai ter que colocar os alunos que vão participar dessas atividades. A disposição de como vai organizar vai do gerenciamento do professor da sala de aula, da quantidade de alunos, da quantidade de grupos, de quantos alunos por grupo. Então, aqui vai do encontro do professor de gerir essa situação da sala de aula, quantidade, tempo e disposição para o cumprimento da atividade. É isso? O interessante dessa ferramenta do Google Docs é que o professor ele consegue controlar os alunos que vão fazer papéis distintos para todos interagirem. Por exemplo, pode definir que os grupos eles também terão acesso aos trabalhos de outros grupos, somente na condição de leitor. O que isso quer dizer? Que os alunos vão poder passear entre os trabalhos dos outros alunos, apenas para ler o que estão sendo produzido. Tem a opção também de comentador, mas aí seria para turmas que tivessem pelo menos um nível de conhecimento um pouquinho mais alto de leitura, para poder fazer sugestões críticas construtivas. Então, essa para anos iniciais, os anos fundamentais iniciais ou finais, isso não seria aplicável pela maturidade que esse aluno possa ter. Ensino fundamental e superior, isso já é mais aplicável. Então, a condição de comentador pode ficar até na figura do professor ou do próprio pai do aluno que esteja auxiliando essa condição da condição da criação da atividade. E, evidentemente, aqui os alunos que são editores. Isso significa dizer que eles vão poder criar o texto, vão poder
fazer o texto, né? Criar lá a partir das suas experiências, vivências, do que ele observa, da saída da sua casa até a escola, e descrever aquela paisagem em detalhes, né? Colocado todos esses papéis, inseridos os alunos nessa dinâmica e colocados os papéis que cada um irão atuar nessa atividade, o professor tem o recurso de compartilhar a atividade, seja ela pelo próprio e-mail, que vai chegar a notificação, ou até mesmo também pelo WhatsApp, através dos grupos que são muito comuns de serem criados, os grupos das disciplinas. E munidos desse conteúdo, munidos dos objetivos, munidos da explicação, através desse link que é gerado automaticamente pela a plataforma do Google Docs, é possível que os alunos eles tenham acesso à atividade. Outra questão é que a avaliação ela pode ser uma avaliação qualitativa. Uma avaliação qualitativa significa dizer que o professor vai mensurar, o educador vai mensurar o nível de conhecimento e abstração que aquele aluno conseguiu imprimir a partir dos objetivos postulados na atividade. É uma ótima forma de buscar entender como aquele aluno está se saindo em determinado assunto, como é que ele interioriza e consegue explicar determinado assunto. A capacidade de síntese e abstração, por exemplo, são termos da atividade de uma avaliação qualitativa. Essa atividade, através do Google Docs, como ferramenta de análise para o ensino básico, ela vai na contramão da evolução de quebrar os paradigmas de uma educação tradicional, utilizando ferramentas fáceis, acessíveis, baratas e que estão à disposição de alunos e educadores na internet. Não se limite apenas a quadro negro e a giz. Vamos usar também a geotecnologia.